Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso desafio 60 dias do zero à musculação sem erros. Eu sou a Daline Gomes, sua personal trainer de confiança, e hoje vamos falar de um exercício que entrega tudo que a gente ama. Força, definição e glúteos trabalhando como nunca. Estamos falando do poderoso exercício levantamento terra sumô. E, gente, esse exercício é um dos melhores porque ele combina força e técnica. Ele ativa intensamente toda a parte de trás das pernas, além de trabalhar glúteos de forma profunda e eficaz. E não é só isso não, o levantamento terra ajuda a melhorar muito a nossa postura, aumentar a estabilidade do quadril e a fortalecer o core. Ou seja, é daqueles que não pode faltar no seu treino se o seu objetivo é ter pernas mais firmes, fortes e funcionais. Mas atenção, como qualquer outro exercício, o terra sumô exige cuidado na hora da execução. Um erro comum é curvar as costas ou descer demais sem controle, o que pode sobrecarregar a lombar e tirar o foco dos músculos que a gente quer ativar. E é por isso que eu tô aqui. Hoje eu vou te ensinar como fazer esse exercício do jeitinho certo, te mostrar os erros mais comuns e, é claro, a gente vai suar juntas no treino completo no final do vídeo. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e manda esse conteúdo para aquela amiga que também quer estar nessa jornada junto com a gente. Vamos crescer, fortalecer e transformar juntas. Preparadas para deixar esse bumbum na nuca? Então bora treinar comigo. Pronto, maravilhosas, corpo aquecido, já fizemos uma ativação pro glúteo e agora a gente entra no nosso exercício tema da aula de hoje, que é um exercício poderoso para trabalhar glúteo, que é o levantamento terra. Então é um exercício que exige um pouquinho mais de técnica, mas conforme você vai fazendo, você vai aprimorando as técnicas. Mas algumas coisas a gente já tem que fazer certinho desde a primeira aula, que é para não ter nenhum tipo de lesão, principalmente sobrecarregar a nossa lombar, que é o que eu vejo mais acontecendo na execução desse exercício. Como é que a gente faz o levantamento terra? Lembrando que existe o tradicional e existe o levantamento terra sumô, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, mas o outro é igual, a única diferença é a posição dos pés. Aqui no levantamento terra sumô, eu gosto de abrir um pouquinho mais a perna e a pontinha do pé a gente leva um pouquinho mais pra fora. Vou fazer diferente pra vocês entenderem. A gente pode fazer o levantamento terra assim, né, com a abertura dos pés na largura do nosso quadril, ou a gente pode abrir um pouquinho mais e fazer o sumô com a pontinha do pé virada pra fora. É isso aqui que a gente vai treinar na aula de hoje. Mas a técnica de fazer o levantamento terra tradicional é igual, combinado? Então, uma vez que a gente fez esse posicionamento dos pés, sumô, o que a gente não pode cometer de erro, tá? Já na primeira vez que você for executar esse exercício, deixar a sua coluna, ó, perder essa posição neutra. Quando a gente for lá buscar a barra, a gente vai colocar os dois pés dentro da barra. Esse é o primeiro detalhe. Colocar os dois pés dentro da barra. Então essa barra ela vai ficar em contato muito perto da sua perna o tempo todo. Depois o que a gente vai fazer? Na hora de descer e segurar a barra, a gente pode usar as duas pegadas pronadas dessa forma, ou quando a gente utiliza mais carga, aí é interessante a gente colocar uma pegada pronada e uma pegada supinada, que é para não deixar a barra escapar, sabe? Então, fizemos essas duas coisas. Fizemos o posicionamento dos pés dentro da barra, fizemos uma pegada pronada, uma pegada supinada, e agora eu quero que vocês observem o seguinte: o meu quadril, ele tem que estar acima da linha do meu joelho. É isso que tem que acontecer. E olha a minha coluna, ela tá totalmente alinhada. Eu não deixo fazer isso aqui, ó. Essa curva é que lesiona e pode lesionar grave a sua lombar. Então, coluna neutra, peito aberto, ombro para trás, subir a carga. Aqui eu vou contrair o meu glúteo. Olha lá o meu glúteo, ele não tá relaxado. Eu contrair o meu glúteo, tá? E na hora de levar a carga, de novo eu vou flexionando levemente o meu joelho e o meu quadril, ó, ele não vai baixando como num agachamento. Ele vai se mantendo aqui, um pouquinho mais acima que a linha do meu joelho. Deixei lá, subi de novo. O que eu faço? Contraio o meu glúteo e vou de novo. Observe. E aí o meu quadril, lembra do exercício que a gente aprendeu que era o stiff? Que a gente vai jogando o quadril para trás? A gente vai repetir essa técnica aqui nesse exercício, ó. Jogando o quadril para trás, flexionando levemente o joelho, subir. Contrair o meu glúteo e o tempo todo a minha coluna, ó, ela tá paradinha. A cabeça, lembra que eu falei para vocês? Na aula 3, se você perdeu, tá gravada aqui no meu canal. Aula 3 eu expliquei sobre o stiff, que é um exercício poderoso pro nosso posterior. Eu falei que a gente tem a mania, como às vezes a gente tá se mirando no espelho, que é muito importante também pra corrigir a postura, mas conforme a gente vai descendo, no stiff eu expliquei isso. A gente quer se olhar fazendo, daí a gente deixa essa cabeça pra cima, ó. Isso não pode acontecer. A gente vai deixar o nosso pescoço alinhado com as nossas costas. Então eu vou descendo e tá tudo alinhado. Não fico assim olhando pra frente.
tá bom? Vamos tentar, meninas? E aí a gente vai fazendo as correções conforme o que elas vão me apresentando. Isso, perfeito. Aqui, ó, já não tá encaixado, já tá distante. Então, como eu quero que a barra fique bem próxima da perna, eu já vou encaixar aqui, ó, dentro dos pés. Ok? Uma pegada pronada, uma pegada supinada. Mas se você quiser fazer com as duas pegadas pronadas, não tem problema. E contrai o glúteo para iniciar o movimento. Isso, fechou a escápula lá atrás, peito aberto e vamos descendo. Quando a barra passar do teu joelho, você flexiona um pouquinho ele e mantém isso, o quadril mais acima. Contrai o glúteo. Aí, vamos lá. Segura 1 segundo em cima e vai de novo. 2. Segura 1 segundo e 3. Perfeito. Estão vendo aqui, ó? Uma coisa que eu gosto de fazer nesse exercício, e eu fiz isso no stiff. Ó, a gente coloca aqui pra ver esse alinhamento, ó. Perfeito. Estão vendo? Tudo encaixadinho. Quadril um pouquinho mais acima. Segura 1, contrai o glúteo e vai de novo. Aqui a cabeça não tá alinhada, vamos alinhar agora. Desceu muito, Silvia. Pera aí um pouquinho, ó. Tem que subir e encaixar. Contrair o glúteo e vai. Mais uma só. Abre o joelhinho e pronto. Descansa. Pronto. Esse é o levantamento terra. Aqui as meninas já praticaram outras vezes, porque embora a gente esteja na segunda semana do desafio, elas já estão treinando comigo há 1 mês. E desde a primeira semana de treino delas, eu já passei esse exercício porque é um dos melhores. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando a técnica. Mas como eu falei, 3 coisas que você não pode fazer na execução do levantamento terra. A primeira, que pode ser muito perigoso e pode causar aí uma lesão, que é deixar a sua coluna fazer essa curva aqui, ó. Tá? Conforme a gente pega a carga, eu vou fazer isso aqui. Então, esse é o primeiro erro que você não pode cometer. Segundo, deixar a sua cabeça, se olhar no espelho e manter essa cabeça assim, ó, pra cima. Então, a gente vai descer e alinhar. Correto? Terceiro, o seu quadril baixar, ó, no movimento, como se fosse um agachamento, não é isso, tá? O seu quadril ele vai ficar mais acima que a linha do teu joelho. O restante das técnicas, deixar essa coluna bem alinhada, você vai adquirindo conforme você vai fazendo. Vamos lá? Mais uma. Segunda série. Vamos lá, vamos caprichar na execução. Isso, ó, contrai. Contraiu, perfeito. E quando a gente fala em contrair o glúteo, não significa que você tem que jogar isso pra frente assim, ó, tá? É aqui mesmo encaixadinho, eu só contraio aqui, eu não faço isso aqui, tá? Vai. 1. Perfeito, contrai. Sem, ó, fez isso que eu falei, Silvia, de jogar pra frente. Só contrai paradinha. Foi. 2. Pulou ali da Silvia, tá barrando. 3. Aí, quadril acima. Bem. São 12 mais, vamos em quantas? Em quantas? Isso. 7. Mais 2 só. 11. 2. Pronto. Você percebe muito quando tá colando na barra. É. Você percebe muito sempre. Aham. Bom, outra dica pra gente finalizar o exercício levantamento terra, vocês podem observar aqui que eu tô utilizando 2 steps. Por quê? Porque as anilhas que eu tenho aqui, como a gente não tá utilizando muita carga agora, que nosso corpo ainda não tava 100% aquecido, então as anilhas são pequenas. Então, claro, se eu for fazer esse movimento até lá no chão, eu vou perder
aqui a neutralidade da minha coluna. Então, por isso eu coloquei 2 steps. Aqui no da Silvia, a anilha já é um pouquinho maior. Então, e como ela também não é muito alta, ela consegue fazer o exercício perfeitamente. Então, dependendo da anilha que você for utilizar, você vai precisar fazer essa jogada do step para não perder a postura quando você estiver descendo. Combinado? Agora, na terceira e última série, eu vou subir a carga. Terceira e última série. Agora sim a gente fez uma progressão de carga aqui e vamos ver se a técnica permanece a mesma, porque se a gente vê que a gente perde técnica por conta da carga, daí tem que baixar, porque gente, a prioridade é a técnica, antes da carga, técnica. Quando você vê que você já tá fazendo com essa carga, com a técnica legal, com a cadência também bem legal, aí sim é momento de progredir carga, combinado? Vambora, Silvia. Vambora, Mari. Uma pegada pronada, uma supinada, subiu, soltou o ar. Uma coisa que eu não falei, pode ir fazendo, meninas, que é super importante a questão da respiração, né? Ó, quando você tá descendo, você inspira. Subiu, no ponto mais alto depois que você subiu, você solta o ar. Isso, contrai o glúteo, vai descendo devagar, abrindo um pouquinho o joelho, subiu. Joga o seu quadril para trás, projeta o quadril para trás, vai. Projeta para trás e subiu. Isso, vai. Vai projetando o quadril para trás. Vamos lá, quantas vamos, vai? Vamos lá, esse só até 10. Isso. 7. Projeta o quadril para trás. 8. Isso, sem soltar a carga, Silvia. Vambora. 9, contrai o glúteo. Ó, vamos arrumar aqui, Silvia, joga um pra trás. Aí. Agora vai. Encaixa o ombro. Aí. A última, Silvia. Pronto. 10. E esse foi o exercício da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a explicação. Como eu falei, não se cobrem fazer também de maneira perfeita na primeira aula. Inclusive, as meninas estão treinando há 1 mês e ainda tem coisas que a gente precisa corrigir. Então, é aos poucos. Mas aqueles 3 detalhes que eu falei pra vocês, isso a gente não pode cometer desde o primeiro dia, que é pra não se lesionar e aí ter que deixar de treinar. Aí não é legal. Combinado? Vocês continuam aí fazendo a aula. A gente vai mostrar pra vocês um treino completo de posterior e glúteo, que é pra vocês terem muito resultado nesses 60 dias. Aprender a treinar e já ter resultados. Olha que incrível. Então já deixa o like porque a gente merece. Um beijo, continuem aí treinando e segunda-feira a gente volta com mais vídeo pra vocês.
Tchau!